Oi, eu sou a Carol Santoyan e hoje, se você ficar até o final desse vídeo, você vai sair daqui sabendo a diferença entre off-screen e voice-over no roteiro. Gente, para quem acompanha aqui o canal, eu tenho um vídeo que eu fiz até tem pouco tempo, vou deixar aqui nos cards, que é a regra que importa, se eu não me engano o nome do vídeo. Que é um vídeo que eu falo um pouco mais da formatação, mas tentando tirar essa carga do terrorismo da formatação, indo especificamente no simples, né? Por que a formatação existe? Por que ela é necessária? Por que é melhor a gente entender o funcionamento dela do que ficar, né, decorando regrinha? E foi interessante porque eu fiz recentemente uma live, eu fui convidada lá para a live dos roteiristas independentes, que eles agora têm um canal no YouTube, mas é um grupo bem grande do Facebook. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem a live. E lá surgiu, né, essa dúvida, qual era a diferença entre voice-over e off-screen, que é uma coisa que é muito perguntada no grupo, e eu falei, tá bom. Vou então esclarecer com um vídeo, porque eu acho que fica mais objetivo, a gente pode trazer aqui exemplos, e aí fica registrado para quem quiser consultar. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou falar essa diferença entre a aplicação do voice-over, que no roteiro, né, ele sempre vem ali no diálogo, do lado do nome, V.O. ou OS, né, de off-screen, a mesma coisa, vai ter o nome no diálogo, e do lado, entre parênteses, em caixa alta, O.S. Então nós vamos tratar destas diferenças, quais são os seus usos, para que isso serve, sempre pensando muito mais no porquê, como funciona, do que realmente pra gente decorar regrinhas, tá bom? Então vamos estabelecer aqui. Geralmente quando a gente tá falando de voice-over, de off-screen e etc, a gente tá falando sobre vozes, né? Alguém que está falando alguma coisa e a gente não está vendo essa pessoa, mas vocês vão entender exatamente o que é esse não ver. Mas para começar, é importante a gente estabelecer, né, que uma dúvida que surge entre voice-over e off-screen é o tal do off. A gente não usa off, né? Quer dizer, eu lembro que quando eu comecei a estudar roteiro se usava off, mas eu acredito que isso vinha muito da dramaturgia, da teledramaturgia, né, da escrita de roteiros para TV, e a gente não usa mais, até porque off englobaria o voice-over e off-screen, que na verdade tem funções diferentes, como vocês vão entender. Um off-screen é bem diferente de um voice-over. Mas, então, só para esclarecer, gente, o off a gente não usa mais. Eu vejo que algumas pessoas usam na publicidade ainda, mas para o roteiro a gente não usa off, a gente usa ou voice-over ou off-screen. Tá bom? Então, primeiramente, vamos começar pelo que eu acho mais fácil, né? Que é o off-screen. Off-screen é tudo que está fora da tela. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tô aqui gravando o vídeo. Na verdade, não tô supondo, eu tô gravando, né? E aí eu tô gravando o vídeo aqui e alguém bate na porta. Ou até entra, mas não está enquadrado aqui, né? Ou seja, está na cena, mas a gente ainda não está vendo essa pessoa e o que ela está falando. Então, quando ela falar, se ela não estiver enquadrada, se a gente não estiver vendo, a gente vai usar o off-screen, porque ela está fisicamente dentro da cena, mas ela não está dentro do quadro, entendeu? Ou seja, ela está fora do quadro, off, fora, screen, do quadro, da tela. Beleza? Sabe assim, quando estão apresentando um personagem e aí primeiro a gente escuta a voz dele para depois a gente ver o personagem? Então, isso é off-screen. E também, como eu falei, mas vale ressaltar, se eu tô aqui e tem uma pessoa falando comigo em um outro cômodo, talvez atrás da porta, e ela, enfim, está fisicamente, mas também não está enquadrada, isso também conta como um OS, tá? Como um off-screen. That must be the partition. Se é um voice-over, a gente entende pela tradução que é uma voz sobre, né? Uma voz sobreposta. E isso, às vezes, confunde um pouco as pessoas, porque, por exemplo, vamos dar o primeiro exemplo mais clássico de um uso de voice-over, que é a voz de um narrador, por exemplo, que é exatamente isso que acontece em Meninas Malvadas. I guess it's natural for parents to cry on their kids' first day of school, but
You know, this usually happens when the kid is 5. Em Meninas Malvadas, a gente tem a narradora. E a narradora é a Katie. A Katie está, às vezes, narrando, ela está em cena ou não está em cena, mas ela está narrando e é uma voz, mesmo que seja dela, não é a voz que ela está fisicamente ali naquele momento falando, é uma voz sobreposta, entende? Então não é uma voz que está na cena, é uma voz sobreposta à cena. E aí a gente começa a entrar em outras coisas do voice over, que é aí que confunde, né? Geralmente eu penso assim, tudo que não é o OS, o off-screen, é o voice over. Por quê? Ligação telefônica que você escuta a voz da pessoa e não vê a pessoa é voice over. Se você tem um rádio tocando, é voice over. Se você tem uma televisão, é voice over. Ou seja, se você tem qualquer dispositivo que emita uma voz, né? E essa pessoa que está falando, ela não está em cena, essa voz não está sendo emitida na própria cena, fisicamente, essa pessoa não está fisicamente na cena, isso vai ser voice over, tá? E aí tem uma outra questão que pode gerar dúvida também, que é, quando a gente tem uma personagem e ela tem uma lembrança, uma voz que ela tá lembrando, também é voice over. E se essa voz até dela mesmo, como lembrança, também é voice over, porque também é uma voz sobreposta, não é uma voz que está sendo captada ali, né, diretamente com a pessoa fisicamente em cena, beleza? Uma coisa interessante também da gente pensar é que nós também vamos ter cenas que o personagem tá falando e aí ele continua falando e a gente muda para outras cenas e a voz dele tá sobreposta, né, como uma voz de um narrador. Essa continuação da fala vai ser o voice over. Now, it's very important that you do exactly what I'm about to tell you. Oh, okay. The book is assembled by 10:30. You must... E é muito legal também a gente pensar, por exemplo, tá, beleza, Carol, ligações telefônicas, você tá me dizendo que é sempre voice over, mas se a gente assistir as duas pessoas falando ao mesmo tempo, como é o caso de Meninas Malvadas. Gretchen thinks you're mad at her because she's running for Spring Fling Queen. Oh my god, I'm not mad at her. I'm worried about her. Quando a gente olha no roteiro de Meninas Malvadas, tem uma coisa interessante. Como a tela é dividida, isso tá no roteiro, então nenhuma das vozes são voice over, porque nós estamos vendo as personagens fisicamente presentes em cena e assim a montagem divide a tela e nós vemos as duas ali conversando, tá? Então, nesse caso, quando nós vemos as duas personagens, a gente não tem esse voice over porque não é uma voz sobreposta. A gente tá vendo as duas partes. Uma outra questão que também pode surgir é, poxa, mas eu já vi em roteiros usando voz, ou voz de fulano, ou ao telefone. Isso também é usado, não é tão comum, mas também é possível. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui que eu leio as primeiras páginas do Pânico e lá vocês podem ver que existe esse recurso do telefone e tudo mais, então dá uma conferida lá, que existe essa possibilidade. Então eu acho que deu para entender por que se usa OS, por que se usa VO e por que a gente não usa mais off. E aí eu só quero comentar aqui que por que a gente não usa off, né? Por que tem a diferença então? Vamos supor que eu esteja aqui e eu queira falar sobre uma pessoa que a gente não está vendo, mas que está falando comigo. Se eu boto off e não OS, a pessoa não vai ficar um pouco confusa? Tipo, cara, de onde vem essa voz, né? O que tá acontecendo na cena? Essa voz é o quê? É um pensamento? Essa voz é um narrador? Essa voz é uma pessoa que está fora de quadro? De onde vem essa voz? Então, fica muito confuso para se produzir uma coisa assim, entende? Então, quanto mais objetivo, melhor. Por isso, a gente tem essa distinção. Geralmente, quando a gente fala off, por exemplo, em publicidade, um outro lugar que fala muito off é no jornalismo, né? Eu trabalhei no jornalismo e era off, mas por que é off? O jornalista vai lá, vai gravar e vai ser aquela voz, não tem essa variação de fora de quadro, dentro de quadro e etc. É uma coisa muito mais simples, então é a narração ali
do jornalista, então não tem como ter muito essa dúvida, entende? Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido essa questão pra vocês. Se vocês ainda tiverem dúvidas, me deixem aqui embaixo. Se vocês tiverem exemplos também pra adicionar os que eu dei aqui, também pode me deixar aqui embaixo. É sempre muito legal essa troca com vocês. Se você não é inscrito neste canal, dê um jeito na sua vida e se inscreva, porque só tá saindo vídeo incrível por aqui. Então é isso, eu vejo vocês na quinta-feira. Um beijo, tchau!